50 euros. Já a seguir, vice-versa. Vice-versa hoje com Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, e Miguel Pinto Luz, Presidente da Distrital de Lisboa do PSD. Muito boa noite aos dois, obrigada por terem vindo. Vamos começar pela situação RTP, é um dos assuntos que está na ordem do dia e foram inclusive essas reportagens que introduziram este nosso vice-versa. 42 milhões para o plano de reestruturação da RTP, um plano que ainda está a ser feito. Como é que o Governo chegou ao valor de 42 milhões de euros? Bem, essa pergunta não tem que ser feita a mim, que não faço ideia como é que chegou esse valor. Mas sendo o PSD, como é que se pode chegar a um valor tão concreto quando um plano ainda está a ser estudado e a ser feito? Vimos ali o Presidente do Conselho de Administração, do Alberto da Ponta, dizer aquilo que eu acho que é mais relevante e que temos que relevar nisto tudo, que é este processo, essa intenção de um plano de reestruturação, e ficou claro que era uma intenção de um plano de reestruturação, e portanto não lhe sei precisar onde é que se chegou aos 42 milhões de euros, mas que deve envolver todos. E eu acho que isto é a imagem e é a ideia que temos que tirar central de todo o processo. Depois, no que diz respeito a um recuo do PSD ou não dentro da coligação, deixe-me dizer aquilo que já disse aqui noutras oportunidades, que é, eu não entendo uma coligação como um processo de aculturação de um partido em relação ao outro. Sim. Não é uma romanização de um partido em relação ao outro. E, portanto, aqui há que haver um espaço para os dois. Também, há espaço para os dois, há um jogo de cedências natural, mas penso que neste caso concreto, aquilo que estava em cima da mesa era o privatizar no momento certo. E não foi encontrado esse momento certo, penso eu. Mas para o PSD era o momento certo? Avaliou o Conselho de Ministros que não, e portanto isto era no momento certo, hoje não é, e o mercado mudou. Agora, eu acho que também temos que relevar o trabalho notável que a RTP tem feito em algumas áreas, e portanto, ouvimos João Duque dizer que é uma superestrutura, está sobredimensionada, mas na área de informação temos um exemplo crítico de uma revolução que está a ser feita, em programas lançados recorrentemente e com isto é serviço público, mas penso que temos que caminhar mais além. Portanto, a educação, o tornar a RTP outra vez um espaço de educação, de informação, de formação é importantíssimo, um espaço de difusão cultural é importantíssimo para ser um verdadeiro serviço público. E eu penso canais? Possivelmente com 2 canais, e esse é o debate que tem que ser lançado a partir de agora. Se calhar faltou principal, dos 2 canais principais. Se calhar faltou esse debate e, portanto, se calhar foi bom este compasso de espera para agora iniciar esse debate e repensar aquilo que eu ouço já há dezenas de anos falar em Portugal, sucessivos secretários de Estado, sucessivos ministros, falarem recorrentemente que serviço público queremos. Queremos um serviço público de televisão. Que serviço público podemos pagar? Mas houve, inclusive, uma comissão formada exatamente para responder a essas mesmas questões. Mas, pelos vistos, não chegámos. E, portanto, temos que deixar de constantemente fazer as perguntas e dar as respostas. E as respostas vêm com todos os funcionários da RTP, vêm com os partidos políticos, vêm com a sociedade civil, vêm com um debate alargado e encontrar, de facto, a verdadeira vocação do serviço público de televisão. Pedro Filipe Soares, concorda com este ponto de vista e achou sensata esta decisão por parte do Executivo? Boa noite. Em primeiro lugar, há aqui um espaço que não é de sensatez, é de debate político no meio da coligação e que percebemos que houve um recuo do Governo que era o objetivo da privatização. Não parece ter nada a ver com mercados. Eu acho que quem percebeu todo este folhetim percebe que a conclusão não chega por aí, tem a ver com a disputa política. Agora, o que parece também querer dizer o Ministro com este plano de reestruturação é que se fecha a porta à privatização, o que abre é depois a janela a um corte, a um desmantelamento da RTP através destes cortes de 42 milhões de euros. É curioso e eu concordo... É um plano de reestruturação em que estão destinados 42 milhões para 2 anos. Exatamente, é curioso, porque nós estamos num processo da vida política em Portugal que tudo se debate a partir do seu fim e não do início... Começa-se pelo fiado. Claramente. Falamos da reforma do Estado Social, onde à cabeça se diz que tem que cortar 4 mil milhões, ninguém sabe aonde, como, a não ser o Governo, mas depois quer debater. Começa-se pela reestruturação da RTP, onde se quer cortar 42 milhões, quando se sabe que não há nenhum estudo que foi feito, disse-nos hoje o seu administrador principal. Tudo isto parece que depois se faz a casa de acordo com a vontade de quem arquitetou, mas não se pensa para que é que a casa deveria servir. Desculpe interrompê-lo, esses 42 milhões, segundo o próprio Ministro, ele focou o seu discurso dizendo que esse montante seria para a modernização do equipamento da RTP, tendo em conta a maior competitividade por parte da empresa. Mas também hoje notícias davam conta que uma parte desse montante seria para indenizações e 600 pessoas poderiam sair da empresa.
Nós olhamos para a RTP e a primeira coisa que nós percebemos neste processo governamental é que não há uma ideia para a RTP. Há discursos, há projetos de intenções, não há uma ideia em concreto para a RTP. Dizermos que a RTP tem de ser modernizada, isso é um discurso vago. Há sempre espaço para onde modernizarmos o que quisermos. Mas acho que não é esse o problema da RTP. Parece-me que nunca foi esse o problema que foi colocado em cima da mesa. O problema é aquilo que o Ministro não quis assumir e é aquilo que parece claro, que é o processo de reestruturação, que nesta nova língua criada pelo Governo significa despedimentos. E como dizem as notícias, e a fazer fé nessas notícias, é a única informação que existe, de cerca de 1/4 dos trabalhadores. 1 em cada 4 terá, nesta vontade do Governo, o cutelo do despedimento em cima da mesa. Ora, não há promoção de qualidade quando se diz que logo ali ao virar da esquina está o despedimento. Não há promoção de um projeto quando não se pensa no projeto, mas sim quanto é que se vai pagar para chegar a uma meta que é a meta dos despedimentos. Esse é que é o problema fundamental. Nós podemos discutir, e esse é um debate politicamente interessante, qual é a estrutura que nós defendemos para a RTP, 2 canais. As opiniões do Bloco de Esquerda são bastante claras sobre isso e sobre o que significa serviço público para o Bloco de Esquerda. Para o Governo, para o PSD, para o CDS, há aqui um espaço de opinião muito difuso, bastante mais difuso, sem pensar concretamente a nível estratégico e pensando apenas em números. Ora, os números e o preconceito, particularmente do Ministro Miguel Relvas para com a RTP, fica claro que o objetivo é cortar, o objetivo será despedir e depois teremos não uma privatização da RTP, mas sim a RTP ser cortada aos pedaços, como já aconteceu, veja-se que foi o processo da Praça da Alegria e o Centro de Produção do Porto, que era uma das mais-valias. Não era reestruturar, porque são programas que dão lucro, mas onde estavam a ser a produção produzidos. da RTP2 vai para o Porto. Sim, com uma intenção nunca bem revelada por parte da maioria, se a RTP2 é para manter, se é para segmentar no Porto para depois mais facilmente ser privatizada no futuro, mantendo-se Mas isso não fará parte do tal plano que ainda é desconhecido? Pergunto. Eu devo dizer que nós temos muito medo. Miguel, também estamos a pôr o carro à frente dos bois mais uma vez. Quando se perguntou ao Governo, deixa-me só concluir. mas todos nós precisamos de ter transparência no debate político. E, claro, o que nós não temos por parte do Governo é essa Mas transparência. deixa-me dizer uma coisa. O que se passa é o seguinte. Primeiro, o corte não é de 42 milhões. Os 42 milhões são para a reestruturação. Para a reestruturação. Portanto, o corte é aquele... Ou seja, quando estava a dizer que estávamos a ir Poderá ao fim, levar a cortes de postos de trabalho, não é? Pode ser mais de 42 milhões de euros de poupança. O 42 milhões de euros é a alocação que o Governo faz para um processo de reestruturação. Seja modernização, seja indenizações, sem dogmas de zelo, seja cortes noutro tipo de Mas acha de que é gorduras. necessário despedir pessoas na Deixa-me RTP? dizer não faço ideia. É isso. Aí é que não me vou ultrapassar ao tal estudo, à tal intenção de plano de reestruturação que o Dr. Alberto Aponte nos falava há pouco. Mas O que é que o PSD acha? O que eu acho, os despedimentos são inevitáveis? São factos insufismáveis e é aquilo que as contas da empresa apresentam. A RTP o ano passado custou 540 milhões de euros. Sim, mas custou esse montante, atenção, mas custou esse montante porque houve o pagamento por parte do Governo de uma dívida passada do próprio Estado para com a RTP. Portanto, é um argumento que está sucessivamente a ser utilizado pelo Executivo, tal como nos canais também ouvimos que a RTP custa 1 milhão por dia, coisa que também não é real, mas o que é certo é que esse montante foi falado em 2011, foi falado em 2012. Muito bem. Doutor, daqui a pouco estávamos em 1.500 milhões. Então vamos fazer Não ao é? contrário. Vamos fazer ao contrário. O exercício que eu peço, que o repto que lança a todos, é o exercício contrário. É para chegarmos àquilo que dizia há pouco, ao fim, é iniciarmos este processo de reestruturação, repensar aquilo que queremos, de facto, para a RTP e encontrar, de facto, o valor da redução. Agora, eu não tenho dúvidas nenhumas, mas deixa-me dizer uma coisa, respondendo, para pagar o Governo não tem uma visão. Tem uma visão, há uma visão muito clara, ficou nas mensagens do Ministro Miguel Relvas. Ele quer chegar a 2014 e não ter que continuar a dar o subsídio à exploração que dá, não dá. Anualmente. E, portanto, aquilo que tem que compensar a empresa em déficits orçamentais sucessivos. Portanto, deixa-me dizer o seguinte, a visão é esta. A RTP tem que perceber, e aqui estamos a falar de uma coisa que estamos a esquecer, que é, há privados neste processo. E hoje, o serviço público que temos é competidor dos privados no processo. E, portanto, temos dois canais de televisão, a TVI e a SIC, também eles a passarem um período difícil, o mercado de comunicação social vive um período difícil, e onde a RTP também é um player,
com regras, mais um espartilho, que já foi colocado há uns anos atrás em termos de publicidade, mas não ainda ao espartilho total. E, portanto, temos que pensar também isso, também sem dó. Portanto, ou seja, um terceiro jogador pleno... É um terceiro jogador. Pleno, se houvesse um terceiro jogador pleno, vinha-se de encontro exatamente aos receios que Francisco Pinto Balsemão fez notar há relativamente poucas semanas, em que dizia que seria o descalabro da comunicação social. Essas palavras terão tido eco no seio do governo? Possivelmente não faço parte do governo e, portanto, não sei de responder aqui. Agora, fazer a leitura das palavras. Deixe-me falar por mim. Falando por mim, e falo e represento-me só a mim próprio, dizer-lhe o seguinte: o que eu olho para a RTP e tenho que claramente perceber se quer ser um player neste mercado ou quer ser um player num mercado onde é o único player que é um prestador de facto de um serviço público de televisão. E aí é só um. Do meu ponto de vista, podemos ter uma visão de serviço público que é os outros canais também poderem oferecer esse serviço público. Já se falou disso. Eu confesso que não acredito nesse modelo. Acredito num modelo muito mais compactado e muito mais focado. Com audiências. E agora, Miguel, a questão que lhe coloco é porquê 1 ano e meio neste compasso de espera? Quanto é que a RTP perdeu, e não estou a falar da... A RTP, o país, os portugueses, no todo, quanto é que se perdeu com este ano e meio de impasse? Privatiza, não privatiza, concessiona, não concessiona... Não é contabilizável? Ninguém com certeza se regozija com o compasso de espera. Quem falhou? Purem-se responsabilidades. A questão que se coloca não é essa. A questão que se coloca é que temos um país em turbilhão. Temos um país numa reforma total, para não utilizar uma expressão mais dura, que é uma revolução. Hoje temos resultados que nos animam do nosso ponto de vista. Portanto, daí várias hesitações e vários dossiês, nomeadamente o dossiê RTP, é isso? Eu penso que... Poder-lhe chamar hesitações... Não, pergunto-lhe se são. Eu chamo ter uma percepção da realidade em cada momento. E, portanto, ter a noção de que as coisas mudam. E que isto é uma geometria variável e que temos que a cada momento avaliar a nossa posição. Para concluirmos este assunto. Eu acho que nas palavras que foram ditas, e não vou levar a ideia para lá das palavras que foram ditas, percebe-se que não há verdadeiramente uma ideia para a RTP. Falava há pouco da cultura, que era necessário ter espaços de promoção de cultura na RTP. Bem, foi-se acabando com esses espaços e este governo também ajudou a acabar com os espaços que a RTP tinha, particularmente a RTP2. Não há promoção da RTP2 quando em cima da mesa, nos dias está o seu fim, a sua alienação, noutros dias está a sua possível privatização. Não é viável pensar-se um projeto a médio ou longo prazo sério, que seja estratégico para o país e para o serviço público de televisão, com todos estes impasses. Isso é que parece que transparece por parte do Governo e particularmente por parte de Miguel Relvas. Eu queria deixar uma nota só que me parece relevante no que foi a decisão do Governo. É que o Governo não diz que vai esperar por outra altura para a RTP até poder ser agora promotora do melhor serviço e depois ser privatizado. O que diz é que não privatiza agora, porque agora poderia ser mau para os outros privados. É essa a ideia que transparece do Ministro Miguel Relvas. Ora, mas quer levar a privatização até ao fim da legislatura. Exatamente. Mas é um Ministro que não se preocupa tanto com a RTP e não baseia a sua decisão nisso, mas sim no mal que a sua privatização poderia fazer para os privados. Mais uma vez, não há a pensar o que é o serviço público, não há a pensar o que é que se quer estrategicamente para a RTP, há mais uma decisão em cima do joelho do Ministro Miguel Relvas que percebe-se que é um dos elos fracos deste Governo. Execução orçamental. Hoje, a Unidade Técnica de Apoio à Execução Orçamental, portanto, esta entidade que está sempre em cima das contas do Estado, tem sérias dúvidas quanto às contas que foram feitas em relação ao déficit. Comentário. Tem razão para haver dúvidas ou não tem? Aqui está em causa o fundo de pensões, para quem não saiba, mas certamente que os nossos telespectadores saberão, mas tem em conta os mais 480 milhões de euros que foram transferidos em 2010 do fundo de pensões da PT para o Estado. Portanto, é isto que está em causa, se deveria ou não ser contabilizado, nomeadamente nesta altura, para efeitos de déficit. A forma de cálculo do déficit foi contratualizada de alguma forma, utilizando aqui uma expressão mais prosaica, de alguma forma com a Troika. E ficou claro, está estabelecido os critérios de como esse cálculo deve ser feito. E, portanto, do nosso ponto de vista e do meu ponto de vista, temos que cumprir com esses critérios para cumprir com as metas exigidas. E, desse ponto de vista, foram garantidas e foi atingido. A UTA hoje lança essa dúvida. Essa dúvida vai ter que ser dirimida por quem de direito. Primeiro pelos nossos credores, a Troika, depois
Permita-me que eu cite exatamente uma frase que é dita, que é de 2012 em diante, as receitas provenientes de fundos de pensões não serão consideradas no cálculo do limite quantitativo. 2012 em diante e, portanto, em 2012 ainda foram aceitos. O Ministério das Finanças alega que a transferência de pensões aconteceu em 2002, portanto esse tipo de previsão não se aplicaria a situações que aconteceram anteriormente ao início do período de resgate. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que temos que estar tranquilos, primeiro, porque cumprimos com os critérios de cálculo do déficit para com os nossos credores, foi a Troika, com quem olha agora com olhos mais focados no nosso dia-a-dia. Apesar de haver aqui receitas extraordinárias. É uma entidade fundamental de apoio, mas, neste caso, temos que ficar aqui muito focados nesta perspectiva da Troika. Depois, quanto às receitas extraordinárias, nomeadamente a questão da ANA e todas essas 800 questões. milhões. Portugal, nos últimos anos, tem vindo a utilizar expedientes, diria eu, contabilísticos. Isto é inegável, está mais uma vez uma verdade insustentável. Muito do desagrado das instâncias europeias. Partidos do PSD, governos do PSD... Independentemente disso, o que é um dado adquirido é que as instâncias europeias não gostam nada desse estratagema contabilístico. De ano para ano, impedem mesmo a utilização há muitos avisos. E, portanto, esses avisos são claros. O que para mim é claro também é que esse expediente que tem vindo a ser utilizado porque de facto temos déficit. Sim. E o déficit ultrapassa largamente, tem vindo a ultrapassar em anos sucessivos, nomeadamente na tal década perdida, sucessivamente os limites do razoável e os limites que a União Europeia, de alguma forma, coloca para os seus membros. E, portanto, é aí que nós temos que combater e é aí que se está a combater. E penso que é isso que daqui para a frente nós temos que olhar. A questão da ANA não penso que seja uma receita extraordinária pelo seguinte. A ANA era uma privatização que estava agendada, mas de facto nunca esteve contratualizada a questão da concessão. Ou seja, era uma empresa que na realidade não tinha direitos adquiridos no seu ativo não corporizava um valor intrínseco, que é o valor de poder deter aquela concessão por um determinado período. E esse valor e esse ativo, esse bem transacionável, que é esse ativo, esse alvará quase, tinha que ser transferido. E de alguma forma foi transferido. E, portanto, desse ponto de vista, eu não entendo essa operação especificamente, não a enquadro como receita extraordinária. Ao contrário de grande parte dos seus colegas. De outros clientes têm vindo a ser utilizados. Pedro, comentário também em relação a estes novos dados da execução orçamental, no que se refere à leitura dos dados. A UTAO, o que diz faz a leitura do primeiro memorando que foi realizado com a Troika, onde diz exatamente isso. E por isso veremos o que é que diz o INE, que é a entidade que valida o déficit para em março. 2012, exatamente. E o que é que diz? Agora, verdade seja dita, a nível de contabilidade nacional, é isso que contará para efeito estas contas, este dinheiro não entrará, o que fará uma diferença de quase 500 milhões de euros, cerca de 476 milhões de euros. Isso tem impacto. A execução orçamental, o Governo fez um grande foguetório dizendo que foi cumprido a meta de 5%. Percebemos que esta festa é muito frágil, porque há aqui dúvidas se tenha sido efetivamente cumprido. Logo veremos a decisão do próprio Eurostat sobre a ANA, mas do INE. Percebemos que a ANA efetivamente é uma jogada contabilística. A ANA não entrou, para que seja claro, nós podemos discordar da privatização da ANA e nós fazemos, mas não entrou um cêntimo de dinheiro privado na ANA. No entanto, o que o Governo diz é que ganhou 800 milhões de euros com a venda da concessão à ANA, que é do próprio Estado. Ora, tira de um bolso e mete no outro e diz que ganhou 800 milhões de euros. Isto é contabilístico, não é real. E por isso aguardo com a tranquilidade, mas também com alguma expectativa sobre o que será dito a nível das instâncias estatísticas, quer nacionais, quer internacionais. Sobre o cumprimento do déficit por si dito e contabilizando a ANA desta forma, há o recurso a medidas extraordinárias. A maior delas é a ANA, mas não é a única. E nós percebemos é que na execução orçamental o que existe é uma clara evidência deste galopar da recessão, da espiral recessiva. Sim. Porque temos uma redução de receitas fiscais para lá do que era pensável pelo Governo. O Governo reviu 2 vezes o que eram as metas para as receitas fiscais e nas 2 vezes falhou o alvo, elas ficaram abaixo. Temos um aumento do desemprego muito para lá do que o Governo previu e, por isso, resultado direto da destruição da economia, e temos uma economia que foi destruída com falências diárias, como todos nós conhecemos, também com efeitos muito para lá do que o Governo previa. Tudo isto dá conta de uma execução orçamental que não foi perfeita, longe disso, e que o Governo, para cumprir tal meta
o atual déficit de 5%, teve que o conseguir fazer em cima da linha com medidas esse cenário extraordinárias. catastrófico todo, quem nos empresta dinheiro voltou a acreditar no país. Eu devo dizer-lhe que tivemos uma discussão esta tarde muito sobre isso e que é claro para todos. É que isso nada teve a ver, e com 30 segundos, isso nada teve a ver com a execução em Portugal, porque a Grécia, a Espanha, a Itália tiveram todas uma redução dos seus juros a nível internacional, teve a ver com a ação do Banco Central Europeu. Coisa já agora que o governo português nunca lutou para que fosse diferente. Quando foi diferente, conseguimos baixar os juros, nada teve a ver com a execução chamada. Deixe-me só fazer agora só uma questão, aliás são duas, para duas respostas muito rápidas ao Miguel Pinto Luz. Uma diz respeito a Fernando Seara para Lisboa. É uma aposta ganha? Claro que sim. Já o dizemos há muito tempo. Esse desafio tinha sido lançado Fernando Seara há muito tempo e agora foi concretizado e, portanto, é uma aposta mais do que ganha. É o melhor candidato que nós podíamos apresentar. E Macário Correia? Macário Correia é uma questão que ele próprio ainda não tomou a decisão final e, portanto... Ele diz que nada o impede de se recandidatar. Nada o impede e, portanto, é uma decisão que o PSD poderá apoiar? O PSD do Algarve, o PSD de Faro, e portanto eu, enquanto Presidente Distrital de Lisboa, não me vou imiscuir em decisões de meus colegas de partido, que neste caso é o PSD de Faro que tomará essa decisão final. Mas caso seja favorável a um apoio? Então, o engenheiro Macário Correia revelou há algum dos anos de ser um daqueles servidores públicos de mão cheia, e portanto um homem honesto, trabalhador, servidor público, como disse há pouco, e portanto tomou uma decisão a dada altura, no seu livre-arbítrio enquanto decisor político, que agora se revelou que agora paga por elas. Que vai pagar por ela, por assim, utilizando a sua expressão. Mas deixe-me dizer-lhe que nada retira daquilo que foi e que é e que ainda poderá ser no futuro enquanto... Miguel Pinto Luz, Pedro Filipe Soares, muito obrigada por terem vindo ao Vice-Versa. Obrigada, boa noite. Boa noite.